Olá, olá, ativistas desse multiverso! Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conhecem quem é Greta Thunberg? Nesse vídeo aqui eu trago mais informações sobre o documentário dela que acabou de chegar no Disney Plus, chamado Meu Nome é Greta. Além, é claro, de falar sobre todo o movimento que essa menina de 16 anos conseguiu promover não só na sua comunidade, mas sim no mundo todo. Meu nome é Patrick e você está assistindo ao Trick Studios. E antes da gente começar, eu devo falar pra vocês que esse vídeo vai falar sobre assuntos muito sérios. Sim, a gente vai falar sobre um documentário, por isso que esse vídeo tá aqui no canal. O canal é pensado pra falar sobre Disney Plus e o National Geographic é parte do Disney Plus e finalmente eu vou fazer um vídeo sobre uma produção deles. Mas esse documentário especificamente traz um assunto muito importante pra toda a humanidade. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para que a gente possa cada vez mais trazer assuntos importantes pra essa conversa. E bora falar sobre o documentário dessa figura tão importante atualmente no mundo. O documentário foi lançado originalmente no início de dezembro de 2020, mas só chegou no Brasil agora em agosto de 2021. E ele conta a trajetória da ativista Greta Thunberg, que se tornou um dos ícones do movimento para a manutenção do Acordo de Paris, que visa estabelecer limites para as emissões de carbono e a gradativa redução dos gases vindos de combustíveis fósseis e que contribuem muito para o aquecimento global. Na data de publicação desse vídeo, a Greta já tem 18 anos, mas ela se tornou famosa aos 15 anos quando decidiu não ir para a escola numa sexta-feira e se posicionou ao lado do parlamento sueco para protestar em prol dos direitos do meio ambiente. A partir disso, com um cartaz, alguns folders e muita força de vontade para falar sobre meio ambiente, a Greta começou a ficar conhecida e foi agregando alguns seguidores gradativamente, até que os jornais locais começaram a aparecer e então a mídia global começou a voltar os olhos para a Suécia, principalmente para essa menina. E como eu disse, com um pulso muito firme e muita determinação, a Greta sempre trouxe à tona o assunto do meio ambiente como uma pauta importantíssima nos parlamentos do mundo todo. Segundo a própria Greta, ela sempre disse que não poderia deixar as coisas como estavam e ela tinha que agir de alguma forma. My name is Greta Thunberg, but I've learned that you are never too small to make a difference. E a iniciativa que ela decidiu tomar foi fazer greves semanais todas as sextas-feiras de não ir para a escola e parar ao lado do parlamento sueco para que o governo sueco começasse a seguir os protocolos exigidos no Acordo de Paris. E com isso a mídia global começou a seguir cada vez mais os passos da ativista, que foi agregando muitos seguidores até então se tornar esse fenômeno que ela é hoje. Hoje Greta Thunberg é um símbolo da defesa dos direitos do meio ambiente e com certeza é uma das jovens mais influentes para essa geração. E foi graças a essa influência que ela conseguiu agregar cada vez mais seguidores por todo o mundo. E tudo isso que eu relato para vocês está no documentário Meu Nome é Greta, além, é claro, do documentário que já estava no Disney Plus, Greta Thunberg, O Futuro é Hoje, que também conta essa história, mas traz um olhar muito mais externo, utilizando imagens da mídia, utilizando matérias de jornal para construir o documentário. No caso do documentário Meu Nome é Greta, a gente tem um olhar muito mais íntimo para essa história. E é aí que mora a preciosidade desse documentário, porque não é apenas a figura pública Greta Thunberg que a gente vê no documentário. A gente vê a menina por trás desse símbolo, uma menina que declara abertamente que tem síndrome de Asperger. You suffer of Asperger syndrome. I wouldn't say suffer from, but I have it. E que nunca foi um impedimento ou um tabu para ela falar em público, mas é muito interessante ver como ela traz esse relato no próprio discurso dela no documentário e como isso afeta ela, principalmente pelo fato dela se tornar uma figura pública muito visada, onde todo o planeta voltou os olhos para ela e ao mesmo tempo que ela tinha muitos adoradores, muita gente que seguia as ideias dela, ela teve muito ódio e muitas ameaças. Então esse relato é muito importante e traz uma nova camada para a gente entender todo o peso das ações dela e de todo o movimento que ela promoveu por todo o mundo. Sem contar, é claro, a participação do pai dela, que logo no início do documentário disse que não apoiava ela, não achava que aquilo dali teria algum efeito, mas depois a gente vê como ele se torna uma figura participativa, ele acompanha ela em todo esse processo, então existe uma certa mudança de paradigmas nesse momento. Mas a Greta por si só já é essa figura autodidata, e durante o próprio documentário a gente vê ela conhecendo muitas pessoas influentes, também muitas pessoas importantes, passando por comitês da União Europeia,
Coreia, falando com presidentes, até chegar na famosa reunião da ONU, onde ela faz um dos discursos mais importantes desse período todo. E o documentário mostra exatamente isso, toda essa trajetória, desde pequenas reuniões de grupo até chegar nessa reunião global, todo o peso que isso carrega, principalmente pro psicológico dela. Porque a gente não pode esquecer de novo que ela é um ser humano, então é uma pressão muito grande para essa menina. E o documentário tem um olhar bem sensível pra gente ver esse lado da história. E aí, saindo um pouco da história da Greta e pensando sobre toda a missão, tudo que ela quis transmitir de ideia, os documentários trabalham muito sobre a questão do aquecimento global e da destruição de ecossistemas que a gente vive. How dare you! A Greta é uma menina que estudou muito, leu muito sobre a questão do aquecimento global. E no próprio documentário o pai dela diz que ela provavelmente sabe muito mais do que vários dos líderes mundiais que compõem as bancadas dos países. Então a Greta se torna uma figura ainda mais influente. E com certeza é muito emocionante ver essas imagens inéditas de grupos, de multidões, de milhões de pessoas seguindo os passos dessa menina e querendo trazer essa mudança. Afinal, foi graças a ela que se criou o movimento Friday for Future, que numa tradução livre seria Sexta-feira para o Futuro, onde se promovem greves escolares para justamente reivindicar os deveres dos governos para com o meio ambiente. E, gente, assistir a esse documentário e não se mobilizar em prol das questões ambientais é quase impossível, porque a gente vê o movimento de uma jovem de 15 anos mobilizando milhões de pessoas por todo o planeta, é algo que realmente inspira e faz com que a gente se questione, mas o que eu tô fazendo para mudar? O que eu tô fazendo para contribuir na preservação da natureza? E é exatamente esse ponto que eu acho que fica do documentário. Eu recomendo muito que vocês assistam esse documentário e reflitam sobre o que a gente está fazendo para mudar a situação. Porque é um fato, o planeta tem anos contados, a gente tem menos de uma década para mudar isso, ou então é a extinção. A gente já viu que em 2021 o ser humano utilizou todos os recursos naturais provenientes do planeta. A partir de agora, é a gente que produz para poder utilizar, porque o planeta já não pode mais fornecer nada para nós. E tudo que tem acontecido no planeta atualmente. No documentário eles falam sobre os incêndios na Amazônia, incêndios na Austrália, coisas que a gente viu lá em 2019, 2020, mas esse ano, em 2021, um calor de 50 graus no Canadá. Pessoas morreram por causa do calor. No Brasil, a gente teve neve como a gente nunca teve em décadas. E mesmo as regiões que não tiveram neve sentiram os efeitos do frio. E outras pessoas morreram por causa desse frio. As inundações na Alemanha que devastaram muitas cidades, entre outros eventos catastróficos do nosso planeta. O planeta tá pedindo socorro. O planeta tá suplicando que a gente mude. Então, como eu disse, esse vídeo traz um assunto mais sério. Eu falo sobre esse documentário, mas é impossível falar sobre o documentário, sobre essa produção, sem mencionar os fatos que têm acontecido. A gente não pode mais negar que o planeta tá morrendo. E não adianta a gente ir para outros planetas e destruir outros planetas. A gente precisa preservar esse aqui. A gente precisa preservar onde a gente tá. E os discursos da Greta, muito enfáticos sobre as mentiras que os governos têm dito, é muito forte. E ela fala com muita convicção. Não somos nós com 18, 20 anos que vamos mudar isso. Todos precisam mudar. Vocês que estão assistindo e têm 30, 40, 50, 60, 70 anos, seja o que for, a gente precisa mudar. E a gente precisa mudar todo mundo junto. Senão não vai ter todo mundo. Não vai ter mundo. Mas por hoje é isso, gente. O Trick Studios é um canal para falar sobre Disney Plus. E essas produções servem tanto para o entretenimento, mas também fazem a gente pensar. Se vocês verem vários dos vídeos que eu faço aqui, a gente tem a análise, a gente tem teorias, curiosidades, mas também tem uma análise mais aprofundada dessas produções. E vale ressaltar também que esse é o primeiro vídeo que eu falo sobre uma produção do National Geographic. Depois de mais de meio ano de canal, finalmente um vídeo sobre o National Geographic saiu. Então, se vocês gostam desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas produções, para que eu faça mais vídeos recomendando outros documentários, outras ideias, e também já curte esse vídeo para mostrar esse apoio, para mostrar que vocês querem mais vídeos sobre o National Geographic.
Ah, e um recado que eu esqueci de dar: assistam com as crianças, façam com que essa geração também aprenda a preservar essa natureza, a preservar o nosso planeta. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem ficou até o final, e aqui do lado tem a recomendação de um outro vídeo que com certeza vai ser mais leve, vocês vão se divertir mais, mas esse vídeo também é importante para a gente conversar. Muito obrigado, até a próxima, cuidem-se e cuidem do nosso planeta. Até mais, tchau, tchau.